convite com a tua presença aqui. Pode sentar, Deus te abençoe. Que bom que você está aqui. Que Deus possa derramar hoje à noite sobre a tua vida graça. Que Deus possa manifestar a presença dele sobre a tua vida hoje à noite, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, querido, que hoje, que nós estamos naquele tempo, está se cumprindo aquela palavra do livro de Malaquias, onde Deus fala que novamente vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, entre o ímpio e entre o justo. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós estamos todos na mesma situação. Nós somos todos iguais hoje. Eu vi uma postagem essa semana, ou semana passada, no Facebook, onde uma moça postou assim: o cara que tem uma Ferrari está com a Ferrari na garagem. O cara que tem um Fusquinha velho também está com o Fusquinha na garagem. Nós somos todos iguais. Nós agora, nós como igreja do Senhor, temos a oportunidade de mostrar quem é realmente Deus na nossa vida. Quem é o Deus que nós servimos. Agora é o momento. No momento que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que está tudo normal, é muito mais fácil a gente dizer que nós temos um Deus Todo-Poderoso. Mas eu quero garantir para você, o momento que Deus quer agir, é esse momento. Porque nesses momentos, nesse tipo de situação, é onde Deus pode mostrar a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Quando está tudo bem, não dá para ver diferença. Quando está tudo bem, a gente até pensa assim: olha, o cara não serve a Deus, está melhor do que eu. Mas é nessa hora que a gente sabe que Deus vai mostrar quem serve e quem não serve. Amém? Bem, Deus criou. Eu quero falar hoje à noite sobre algumas coisas muito interessantes da forma que nós podemos viver a nossa vida e de como é que Deus tem planejado para a gente viver a nossa vida. Deus criou o homem e deu para o homem, liberou para o homem todas as condições e todas as capacidades e condições para que o homem pudesse vencer na sua vida, pudesse ser um vencedor. Deus não te criou simplesmente, te largou no mundo e disse assim: agora te vira, agora vive aí do jeito que é melhor. Não, Deus tem um plano, Deus tem um projeto para que aquele que Ele criou possa viver a vida da melhor maneira. Esse é o plano de Deus, esse é o projeto de Deus. E não importa a situação que nós estejamos, nós sempre podemos contar com o favor de Deus. Sempre. Mesmo que às vezes a gente não entenda. Olha só. Uma irmã entrou aqui na igreja antes e disse assim: pastor, eu quero te contar uma novidade. Conseguiu um emprego de carteira assinada. Eu disse: sério? Mas numa época assim, que todo mundo está demitindo, e ela diz: eu consegui um emprego de carteira assinada. Eu disse: meu Deus. Comecei a trabalhar semana passada de carteira assinada. Sabe por quê? Deus vai mostrar a diferença entre aquele que serve, aquele que não serve, aquele que é justo, aquele que é ímpio. Eu creio que Deus, da maneira de cada um, como cada um precisa, Deus vai agir de uma forma sobrenatural nesse tempo, da forma que cada um precisa. Um talvez é um pouco diferente do outro, nem todo mundo, para todo mundo vai ser igual, mas cada um sabe de si o quanto que Deus tem feito, o quanto que Deus tem agido. Isso é muito, muito pessoal. O que é importante é que Deus tem um plano, Deus tem um projeto, e esse projeto inclui a vitória, a minha vitória e a tua vitória, daquele que serve a Deus, a nossa vitória em nome de Jesus. Então não importa a situação que nós estamos passando, enfrentando, sempre nós podemos contar com os recursos de Deus, com o favor de Deus sobre a nossa vida. Porém, o homem, o ser humano, dependendo da situação que ele está, da situação que ele está vivendo, ele usa esses recursos de forma muito limitada. Depende de como nós estamos, o que nós estamos enfrentando na nossa vida, nós usamos os recursos que Deus nos deu
de forma muito limitada. E nós vamos entender hoje por que isso. E para isso eu quero destacar 3 situações da forma que o homem vive e como o homem usa os recursos que Deus deu para ele. Primeira situação, onde nós usamos aquilo que Deus nos deu, é quando nós estamos usando a nossa fé. A fé que nós temos, a forma que nós acreditamos. Isso é uma maneira de nós vivermos a nossa vida. Eu tenho fé, eu creio em Deus e pronto. Segunda situação é quando nós usamos a nossa força. Quando nós fazemos as coisas pela força do nosso braço, essa é uma situação que muita gente vive. Muitas pessoas vivem usando a sua fé, simplesmente usando a sua fé. Eu creio em Deus e pronto. Outra situação que as pessoas vivem é usando a sua força, a força do seu braço. E tem uma terceira situação, que é o homem usando a sua fé e mais a ação, mais a força, mais aquilo que ele tem que fazer. A fé adicionada com a ação. São 3 formas que a gente vive. Uma usando a nossa fé simplesmente, outra usando a nossa força e outra usando a nossa fé e mais a ação. Gideão era um grande homem depois que conheceu a Deus. Antes de Gideão conhecer a Deus, está no livro de Juízes, antes de Gideão conhecer a Deus, ele era um homem comum, que tinha os mesmos medos que nós, as mesmas preocupações que nós. Esse era Gideão, uma pessoa comum, um homem comum, que levava uma vida comum no meio de tantas outras pessoas. Então, só que ele foi um juiz, um homem que Deus chamou para libertar o povo de Israel. Deus escolheu um homem simples, um homem comum, para libertar o povo de Israel da opressão de um povo inimigo chamado os midianitas. Os midianitas talvez foram um dos piores povos que mais fizeram guerra com o povo de Israel, foram os midianitas. A história de Gideão, a gente lembra muito porque vocês talvez lembram disso e já leram muito sobre isso, dos 300, né? Tem até um filme que fala sobre isso, que Gideão, com 300 homens, venceu um exército poderoso, o exército dos midianitas, um exército com 125 mil soldados, né? E Gideão foi lá, e com um pequeno exército, um exército que nem estava preparado, Gideão foi lá e venceu esse exército. Quem foi Gideão? Gideão era o filho de um homem chamado Joás, e ele pertencia à menor tribo de Israel. A família dele era a menor família da tribo que ele pertencia, e ele viveu num período em que Israel estava debaixo da idolatria. O povo de Israel era muito idólatra. Foi nessa época que Gideão viveu. E pelo povo ser muito idólatra, pelo povo viver muito embaixo da idolatria, eles eram atacados constantemente pelos midianitas, pelos inimigos. Os midianitas eram os piores. E cada vez eles ficavam mais pobres. Agora escuta uma coisa. Eles não ficavam mais pobres por causa... A raiz não é o ataque dos midianitas. A raiz é a idolatria. Era por causa da idolatria, porque eles esqueceram de Deus, era porque eles não serviam a Deus, que eles eram atacados pelos midianitas. Todos os inimigos de Israel sabiam de uma coisa: quando o povo saiu do Egito, e quando os soldados de Faraó estavam perseguindo o povo, eles começaram a atravessar o Mar Vermelho, e os soldados de Faraó gritaram o seguinte: ei, vamos voltar, porque o Deus deles está lutando a favor deles e contra nós. O inimigo, querido, o nosso inimigo, ele sabe quando nós estamos com Deus e quando nós não estamos com Deus. Aqui a Bíblia diz que quando o povo se afastou de Deus e caiu na idolatria, eles foram atacados pelos midianitas. Sempre quando nós nos afastamos de Deus, nós somos atacados pelo inimigo, porque o inimigo sabe quem está protegido por Deus
e quem não está protegido por Deus. E por causa disso, então, por consequência disso, os judeus estavam, o povo de Israel estava praticamente como nós estamos hoje, né? Vivendo dentro de cavernas. Ou nós não estamos dentro das cavernas hoje? Está todo mundo dentro da caverna, né? O inimigo atacando e todo mundo dentro da caverna. Mais ou menos assim o povo de Israel está vivendo dentro das cavernas, né? Sentindo o peso da opressão do inimigo. E eu sei que muitos de nós se sentem oprimidos também por causa de tanta coisa que a gente vive, que a gente passa, né? E o povo de Israel então começou a clamar ao Senhor, começou a clamar a Deus, pedindo libertação. E foi nesse contexto que o anjo do Senhor apareceu. Deus enviou um anjo para falar com Gideão e para dizer que Gideão seria o libertador de Israel. Sabe onde é que Gideão estava quando o anjo veio? Numa situação que nem muita gente está hoje. Gideão estava malhando trigo dentro do lagar, no lugar onde eles faziam vinho. Quem já malhou feijão aí? É no lugar fechado ou no lugar aberto? No lugar aberto. E o lagar ainda era um lugar que era um buraco, assim, um negócio. Eles colocavam a uva lá dentro e pisavam em cima. Você imagina o sofrimento de Gideão dentro daquele lugar, malhando trigo, com medo. O medo faz a gente sofrer. O medo faz a gente não encarar as coisas. O medo faz a gente sofrer. Tudo que a gente faz é um sofrimento quando a gente faz, quando a gente está com algum tipo de medo da nossa vida. O medo apavora a gente, e a gente não sabe o que fazer. Era mais ou menos assim que o povo estava vivendo. Então, Deus foi lá, mandou um anjo, chamou Gideão. Aí apareceu o anjo e encarregou Gideão de liderar o exército de Israel, e o exército que era para derrotar o exército dos midianitas, né? Porém, Gideão não se achava capaz de fazer isso. Gideão se achava um homem muito incapaz, né? Ele alegava ser o menor da sua casa, da menor tribo, a tribo de Manassés, a menor família, né? O menor clã. E aí ele pediu uma confirmação de Deus. Ele fez um altar de sacrifício, e veio fogo e consumiu todo aquele sacrifício que eles tinham feito. E aí ele disse: ok, então é o Senhor. E aí eu acho que quando ele disse, ele não pensou que o negócio era tão sério assim, né? E aí Gideão, depois dessa prova que Deus deu, foi lá e queimou o sacrifício. Deus pediu para ele: vai lá e derruba os altares que foram feitos para adorar a Deus Baal. Deus Baal é um Deus muito adorado na época. E Deus disse para ele: Gideão, a primeira coisa que você tem que fazer, vai lá e derruba os altares. Quer vencer a guerra? A primeira coisa que você precisa fazer é derrubar os altares. Derrubar os altares, querido, é dizer assim: Deus é o primeiro na minha vida. Quando eles tinham altares de adoração, eles estavam dizendo: Deus pode ser uma opção. Quando Deus disse para eles: derruba os altares, Deus estava dizendo assim: eu não quero que vocês tenham outra opção. Eu quero ser o primeiro na vida de vocês. Então vai lá, derruba os altares. E às vezes a gente pensa que a gente precisa é de uma vez só, e agora a partir de hoje eu começo a adorar a Deus, e a partir de hoje eu decido e está pronto. Não, querido. Por incrível que pareça, isso também é um processo. É um processo até que eu me firme com Deus. Sabe por quê? Quando Deus disse para Gideão: vai lá e derruba os altares, Gideão foi. Só que ele foi de noite. Ele não bateu no peito e disse assim: a partir de hoje eu sei o que eu quero, é isso que eu vou fazer. Não, ele foi de noite.
porque os altares eram do pai dele. O pai dele que tinha levantado os altares. Joás tinha levantado os altares, e o povo, junto com o povo. E agora Gideão ficou com medo que, se ele fosse derrubar os altares, o povo ia se voltar contra ele. Então ele levantou de noite, quietinho. Deus deixou de abençoar Gideão porque não teve coragem de ir durante o dia derrubar os altares? Não. Deus usou Gideão com um grande propósito, um grande projeto. Mesmo Gideão ainda tendo medo, mesmo Gideão ainda não indo lá fazer como ele era para ter feito. Se ele tivesse ido lá e disse assim: Deus, então estou aqui, vamos lá. Não, ele ainda foi com medo, ainda teve medo, ainda teve receio daquilo que ia acontecer. Mas mesmo assim, no outro dia o povo levantou, queria matar Gideão, porque só tinha um cara que ia ter coragem de derrubar os altares do Deus Baal, e era Gideão. E eles foram para matar Gideão, e o pai de Gideão disse: olha, se Baal fosse um Deus poderoso, ele não teria deixado de ser derrubado. Ninguém poderia ter derrubado ele. Se ele foi derrubado, é porque não é tão poderoso assim. Então, e aí, o que aconteceu, querido? Deus mandou Gideão derrubar os altares e construir um altar para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Construir algo para Deus na nossa vida, baseado naquilo que a gente já fez. Entende? Não adianta eu querer construir algo para Deus na minha vida, se eu não decidir começar tudo de novo. Eu preciso começar de novo. Eu preciso começar do zero. Se eu quero construir algo para Deus, eu preciso começar do zero. Por isso que a Bíblia diz: aquele que quer viver com Jesus, ter a vida eterna, precisa nascer de novo, ter uma vida nova. E é isso que Deus está fazendo. Deus está dizendo assim: olha, derruba os altares dos deuses que tu serve e constrói um altar para mim. Nós não podemos achar que nós podemos adorar a dois deuses. Os altares que dominam a nossa vida precisam ser derrubados, e nós começamos um projeto novo com Deus. Tem muita gente que pensa que pode continuar fazendo o que está fazendo, adorando deuses estranhos, e do ladinho construir um altar para Deus. Mas não pode, Deus não aceita. Ele está dizendo aqui muito claro: eu quero ser o primeiro na tua vida. De quem era o altar que estava construído? Do pai de Gideão. Gideão destruiu o altar do pai dele. Significa que Deus era mais forte na vida dele do que a própria família dele. É isso que a Bíblia nos ensina. Nem a nossa família não pode ser mais importante do que Deus. Nem os teus filhos, nem a tua esposa, nem o teu marido. Nada pode ser mais importante que Deus. Deus mandou Gideão destruir o altar que o pai dele tinha construído. Deus não aceitava que Gideão fosse: não, Senhor, eu não vou mexer naquele altar porque é do meu pai, coitado, foi ele construindo, deixa eu construir um do ladinho aqui. Deus diz: não vai construir do ladinho, tem que destruir aquele altar e construir um altar de adoração para mim. É isso que eu quero. Se não destruir, não tem negócio, nada feito. E daí, quando ele fez isso, os homens daquela cidade quiseram matar Gideão no outro dia, né? E daí foi onde o pai de Gideão, que era quem tinha construído o altar, disse: olha, se fosse tão poderoso assim o Deus que nós servimos até hoje, ele não teria se deixado destruir. Então, e aí o que aconteceu? Naquele tempo, os midianitas e os aliados dos midianitas empreenderam uma invasão contra Israel. E aí o Espírito de Deus, ou Deus com seu Espírito, veio sobre Gideão e começou a capacitar Gideão para que ele pudesse se levantar contra o exército midianita. Gideão então convocou um exército dele, o exército de Israel, e ele conseguiu juntar 32 mil homens. Já era pouco perto do exército midianita. Ele juntou 32 mil homens. Olha,
é a cidade de Teutônia inteirinha. 32 mil homens é toda a população de Teutônia, tudo reunido num lugar só para lutar. Só que Gideão não tinha muita experiência na guerra, né? E por isso ele pediu um sinal da parte de Deus. Ele diz: olha, Senhor, eu não tenho experiência, o Senhor tem que me dar um sinal se de fato essa guerra nós vamos vencer ou não. E daí o que ele fez? Ele pegou um tapete, um pelego, né? E ele colocou no chão e ele diz assim: Senhor, que então se o Senhor está me mandando, é a confirmação do Senhor, que a neblina, que o orvalho da noite apenas molhe a lã desse tapete e o chão em volta fique seco. O que aconteceu no outro dia? Gideão foi lá e estava só a lã molhada e o tapete em volta tudo seco. A lã molhada e o chão em volta tudo seco. Gideão ainda não se convenceu. Chamou Deus de novo e disse assim: Deus, se é mesmo para mim ir, nós somos assim com Deus também, né? Deus fala e a gente não acredita. A gente sempre quer uma prova de Deus, né? A gente não acredita. Se é mesmo para mim ir, vamos fazer o contrário agora. Quando eu vier aqui de manhã, o chão tem que estar todo molhado e o tapete tem que estar seco. Sabe o que aconteceu? Gideão chegou no outro dia, o chão estava todo molhado e o tapete estava seco. Bem, aí não tinha mais o que Gideão, né? Não tinha mais o que Gideão pensar se era ou não era da vontade de Deus. E aí quando Gideão se levantou e disse: tá bom, Deus, agora eu sei que é da tua vontade, agora eu vou. Aí vem mais uma paulada, e Deus disse para Gideão assim: ô Gideão, teu exército está muito grande, eu quero que tu faça uma coisa. Pega todos os medrosos, os covardes, manda embora. Gideão, ele fez um anúncio e ele disse: olha, todos os covardes foram embora. Sabe quantos vão embora? Sabe quantos foram embora? Tinha 32 mil. 22 mil foram embora. 22 mil covardes, que tinham medo da guerra que estava acontecendo, que tinham medo de enfrentar o inimigo. 22 covardes que se esconderam e não quiseram lutar. E aí Deus fez mais. Deus diz assim: ainda tem muita gente, tem gente aí no meio que não pode estar na guerra. Mas quem, Deus? Eu, Gideão. Meu Deus, eu só tenho mais 10 mil homens. Senhor, se mais algum embora, nós vamos enfrentar um exército muito grande. Não. Eu quero que aqueles que não têm cuidado, aqueles que não são cuidadosos, eu quero que esses vão embora também. Por que Deus falou isso? Gideão estava indo com o exército e eles pararam no lugar para tomar água. E daqueles 10 mil soldados, 9.700 se abaixaram para tomar água, o inimigo lá em cima, observando eles, e eles tomando água assim. Você acha que o inimigo tinha oportunidade de destruir com eles? Sim ou não? A Bíblia ensina que nós devemos ficar vigilantes, porque o inimigo é como um leão que ruge ao nosso derredor, sempre querendo nos devorar, sempre procurando alguém a quem possa tragar. E Deus, ele olhou aquela situação, aqueles soldados tomando água, sem prestar atenção, sem ficar vigilante, sem cuidar. E ele disse assim: manda esses caras tudo embora. E os caras foram tudo embora. E Gideão ficou com 300 homens para um exército com mais de 150 mil. Meu Deus! Olha o que aconteceu nessa história aqui, querido. Primeira coisa
Como é que começou a história de Gideão? Gideão começou usando a primeira coisa que eu falei, que foi a sua fé. E às vezes nós achamos que a nossa fé simples é poderosa. Ela é poderosa para muitas coisas, mas para vencer batalhas não. A nossa fé simples, pura e simplesmente, ela não é poderosa para vencer batalhas. E eu vou te explicar por quê, antes que alguém ache que eu estou falando heresia. Gideão conhecia o Deus Todo-Poderoso, porque se você ler o texto, ele vai dizer assim: onde está o Deus dos nossos pais, a quem tanto eles falavam para nós? Ele cria, ele sabia que existia um Deus e que Deus era poderoso, e é esse Deus que muita gente conhece, o Deus que aprendeu na igreja, o Deus que aprendeu dos seus pais, que ouviu seus pais falarem, o Deus que aprendeu não sei com quem, não sei com isso, na televisão, não sei aonde. Tem muita gente que aprendeu desse Deus, e você pergunta para ela: você confia em Deus? Confio. Eu sei quem é Deus, eu conheço a Deus. Era esse Deus que Gideão conhecia. Só que, por Gideão simplesmente conhecer esse Deus, Gideão estava um cara desmotivado, malhando trigo no lagar, não tinha coragem, era um medroso, mas ele tinha fé. Era um homem de fé, era um homem medroso, era um homem desmotivado, era um homem sem coragem, era um homem que não se levantava para nada. Conhecendo a Deus, tendo fé, sabendo que o Deus dos pais dele era um Deus poderoso, e ficaram paralisados. E quando nós temos essa fé, querido, simplesmente nós também paralisamos diante das situações, diante dos problemas. Quando nós temos um Deus que nós só conhecemos na nossa cabeça, um Deus assim que alguém falou para nós, mas que nós nunca tivemos experiências para provar nossa fé, nós acabamos tendo uma fé mental, e não passa disso. E quando vem o gigante, nós nos acovardamos e nos apavoramos diante dele, porque nós não temos experiências com esse Deus. Gideão não tinha experiências com esse Deus. Ele conhecia um Deus dos pais dele, ele conhecia um Deus que alguém tinha falado para ele, mas eles não tinham experiências com ele. Agora, na primeira experiência que Gideão ia ter com Deus, o medo veio, o pavor veio, e Gideão não sabia o que fazer, estava desmotivado, ele e todo o povo de Israel estava desmotivado. O pior ainda é quando nós estamos desmotivados e desmotivamos os outros, né? Como os 12 espias aconteceu com eles, que eles estavam desmotivados e ainda desmotivaram as outras pessoas. A gente vê tanta coisa agora por esses tempos, né? Postagens disso e aquilo, pessoas que se dizem servir a Deus, mas ficam postando, apavorando as outras pessoas, né? Ficam, em vez de trazer uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de vitória, uma palavra de poder, fica apavorando os outros, que isso, que aquilo, que esse negócio, né? Então, querido, todas as vezes que veio o juízo de Deus sobre a terra, né? Quando vem o juízo de Deus sobre a terra, a Bíblia fala que veio o juízo de Deus sobre a terra, e muitas vezes a Bíblia fala que veio o juízo de Deus sobre a terra, né? Que Deus mandou o juízo para corrigir o povo, para que o povo se voltasse a Deus. A Bíblia fala muito isso. Mas quando muitas pessoas pegam esse tipo de coisa e elas dizem assim: se é Deus que está mandando, não adianta a gente querer, porque os midianitas atacaram porque Deus permitiu. Então não adianta nós querer orar, por exemplo, e dizer assim: Deus, seja feita, orar contra o inimigo. Nós temos que orar para que Deus faça a vontade dele. Vamos orar para que Deus faça a sua vontade. E daí nós estamos declarando que a vontade de Deus é destruir o povo. Entende?
Você pensa que a vontade de Deus é destruir o povo, querido? Nunca foi vontade de Deus destruir o povo. Agora vem esse vírus aí atacando o mundo inteiro. Daí tem gente que diz assim, não adianta, isso é juízo de Deus. É Deus que mandou para quê? Para que a gente... Você acha, querido, que é vontade de Deus destruir vendo as pessoas morrer, sofrendo? Nunca. Claro que não. Mesmo que Deus tenha permitido alguma coisa assim, Deus só fez isso por um motivo. Lembra, os midianitas atacaram, Ele queria que o povo dele se levantasse para governar. Aqueles que servem a Deus se levantassem para governar. Sempre foi assim. Sempre Deus agiu dessa forma. E por esses motivos nós ficamos inertes, sem ação. Precisamos entender, querido, que em todos os momentos Deus levanta alguém, Deus levanta um povo para tomar a frente, para conquistar grandes coisas. Na hora da dificuldade é que Deus quer levantar os seus, para que os seus possam estar na frente. Na hora da dificuldade, querido, escute o que eu vou dizer. Você não deixa de ser homem de Deus, povo de Deus. Não é porque nós estamos passando por uma dificuldade ou passamos dificuldades na nossa vida que nós vamos deixar de ser povo de Deus. Lembra quando saiu o povo do Egito? Eles estavam lá em 430 anos sofrendo. Até os costumes deles tinham mudado. Um dia Deus se lembrou e disse assim: eu me lembrei do meu povo que está lá no Egito. Nós não deixamos de ser povo de Deus por causa das dificuldades, querido. Nós precisamos continuar buscando a Deus. Mas muitas vezes nós ficamos quietos, acovardados, como se fôssemos pessoas que estivéssemos lutando sozinhos. Muitas vezes nós nos recolhemos nos nossos medos, como se fôssemos pessoas que não tivesse ninguém por nós, estivéssemos lutando sozinhos, entende? É muito fácil de eu mostrar a minha fé, de eu dizer que é muito fácil para mim dizer que eu tenho fé, quando está tudo bem na minha vida, e eu encontro uma pessoa lá fora que está passando dificuldade. É muito fácil dizer para ela assim: Deus quer mudar a tua vida. Isso é fácil. Tenho certeza que todos vocês já fizeram. Tem que fazer isso quando nós estamos agora num momento como esse. Aí que nós temos que mostrar que é a nossa fé. Quando está todo mundo precisando de uma palavra de poder, uma palavra de fé, uma palavra de tranquilidade, uma palavra de esperança. Está todo mundo na mesma situação. E nós, como povo de Deus, podemos dizer: a solução é Jesus. Entende, querido? Isso não é fácil. Por quê? Porque eu também estou passando na mesma situação. Nós também estamos passando pelo mesmo problema. E a Bíblia nunca disse que nós não iríamos passar. Mas é nesses momentos que Deus quer nos levantar para fazer a diferença. As pessoas vão lembrar de você, querido, por aquilo que você fez por elas. Quando elas estavam no momento de angústia, de sofrimento, elas vão lembrar daquele que chegou nela e diz assim: olha, tem uma saída para a tua vida, tem uma solução para a tua vida. É tão lindo ver quando uma pessoa, um crente convertido, chega e diz assim: eu nunca me esqueço daquela pessoa que chegou a minha primeira vez e não desistiu de mim e disse que havia uma saída, e a minha vida toda destruída, e disse para mim que havia uma saída. Eu nunca me esqueço dessa pessoa. As pessoas nunca vão esquecer de você, querido. Você será lembrado por aquilo que você fez na hora da dificuldade na vida das pessoas. Então, nós não podemos olhar para esses momentos e pensar que estamos sozinhos, né? E quase sempre acontece como aconteceu com Gideão. Ele tinha uma fé mental, não tinha experiência, né? Tinha uma fé naquilo que ele sabia dos seus antepassados, mas nunca tiveram coragem de enfrentar as coisas pela fé que ele tinha. Falava
mas na hora de enfrentar mesmo, não enfrentava, não fazia nada, né? E quando ele precisou colocar essa fé em ação, ele deu para trás, porque ele não passou por experiências, ele não tinha experiência. Eles estavam sofrendo, parados, ninguém tomava atitude nenhuma. Só o que eles sabiam fazer era se submeter ao inimigo, era se submeter àquele problema que eles estavam vivendo, que eles estavam passando. Diz uma coisa: o que mais a gente escuta na televisão hoje das pessoas, tem um nome que você está de cor na cabeça de cada um, né? Ou melhor, dois: ou é coronavírus ou é Covid-19, né? É o que mais a gente escuta. Todo mundo fala sobre isso, é o que está na boca de todo mundo. Quanto vocês acham que nós já fortalecemos esse inimigo? Só dando moral para ele. Entende, querido? Só dando moral para ele. Pela fé, eu declaro que esse vírus não é nada diante do poder de Deus. Entende, querido? Eu declaro que todo medo cai por terra em nome de Jesus. Eu declaro que todo pavor cai por terra em nome de Jesus. E nós nos levantemos e vamos lutar contra toda essa adversidade aí em oração. E Deus está dizendo assim: olha, eu estou mandando o inimigo, mas eu quero que o meu povo se levante para vencer esse inimigo. Os midianitas vieram e Deus disse para Gideão: tu vai liderar o exército de Israel para vencer os midianitas. Entende, querido? Na verdade é uma oportunidade para nós crescermos. Se nós pensarmos, e se nós ficamos parados, imaginando dessa forma, ficamos parados, por outro lado, nós estamos errados, né? Porque Deus quer que a gente se levante no momento de dificuldade. Por outro lado, se nós pensarmos, imaginarmos que foi obra do inimigo tudo isso que está acontecendo, aí mesmo que nós temos que nos levantar contra o inimigo. De qualquer forma, queridos, se nós não nos levantarmos como homens e mulheres de fé, nós estamos errados. Se foi Deus que mandou e nós não nos levantamos, Deus está dizendo assim: poxa, eu mandei o inimigo para você, dar uma oportunidade para você se levantar como igreja poderosa, e nós não fizemos, nós estamos errados. Se foi o inimigo que mandou todo esse negócio que está acontecendo, nós precisamos nos levantar para derrubar o inimigo. Amém? Entendeu isso? Deus nunca vai fazer algo para destruir o seu povo. Nunca. Precisamos entender isso. Deus sempre vai fazer algo para que o povo se levante e tome a posição dele. Então a primeira coisa, Gideão usou a sua fé, simplesmente a sua fé, e a sua fé não bastou. Segunda coisa, Gideão quis usar a sua força, a força do seu braço. Olha só, Juízes capítulo 6, versículo 12 em diante, diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai meu Senhor. E aqui Gideão já começou a pensar: como é que eu vou vencer esse inimigo? Como é que eu vou vencer esse inimigo? Talvez tenha muita gente aqui que está preocupada. E agora? Se eu vou ficar sem emprego? E agora se vai acontecer isso, vai acontecer aquilo? A mesma situação que estava acontecendo, querido. Nós estamos andando com a força do nosso braço. Nós estamos pensando: como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver aquilo? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Como é que vai ser? E Gideão disse: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse, de novo olhando para a força do seu braço: ah, Senhor, como é que eu livrarei a Israel?
Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Entende, querido? Aqui Gideão estava querendo lutar pela força do seu braço. Primeiro ele usou sua fé mental, aquilo que ele sabia dos pais dele, não funcionou. E depois ele começou a querer usar a força do seu braço, dizendo: olha, eu não posso, mas Deus nunca disse que era para ele com a força do braço dele. Quando apareceu o problema, Gideão estremeceu. Deus mandou ele não se esconder, e ele foi se esconder. Muita gente, querido, crê em Deus e na hora da dificuldade age como se fosse um descrente. Foi aqui o caso de Gideão. Age como se fosse alguém que nem conhecesse a Deus. A primeira coisa que Gideão pensou foi nas soluções humanas. Ele disse: eu sou pequeno, eu não tenho condições, eu não sou inteligente o suficiente, eu não sou poderoso, eu não tenho um exército suficiente para salvar o povo. A primeira coisa. E nós fazemos as mesmas coisas, querido. Talvez você acorda todo dia de manhã confiante no que o governo vai fazer. Talvez você acorda todos os dias de manhã pensando: e agora o que eu vou fazer? Você tem que ter planejamento, tem que ter tudo isso. Nós já falamos em outra ocasião falando sobre isso. Mas lembre, derruba os altares, constrói um altar só para o Senhor. Confia mais em Deus, confia no poder dele, coloca Ele acima de tudo, coloca Deus acima dos teus planejamentos, coloca Deus acima das tuas dificuldades. É isso que Ele precisa, é isso que Ele quer. Não faça como Gideão fez. A primeira coisa, Gideão não teve fé suficiente, ou teve somente fé e não teve ação. A segunda coisa, Gideão pensou que ele podia fazer pela força do braço dele. Eu nunca vi, querido, tanta profecia do caos como está acontecendo agora. Eu nunca vi tanta gente profetizando tanta coisa ruim como agora. Se você parar para escutar tudo que de ruim as pessoas falam, você fica louco. Desliga a TV, sai do Facebook, para de olhar essas notícias, para que Deus possa te fortalecer. Deus não vai te fortalecer se você está procurando o caos, querido. Você não pode querer ter uma casa em cima da montanha, se já construiu a tua casa, não vale. Você não pode achar que Deus vai te ensinar a ser vitorioso se você já aceitou a derrota. Lembra? Deus chamou o exército de Israel, mandou embora os covardes, aqueles que só falavam em derrota. Deus mandou eles embora. Segunda coisa, Deus mandou embora os descuidados, aqueles que não cuidavam. Depois eu quero falar um pouco sobre isso. Depois disso, Deus começou a dar instrução para o exército. Deus não vai dar instrução para covarde. Deus não vai dar instrução para quem não tem cuidado. Deus vai dar instrução para aqueles que querem lutar e vencer. Quer a instrução de Deus sobre a tua vida? Decida olhar para aquilo que Deus tem, e não para aquilo que a mídia está mostrando, para aquilo que está acontecendo agora aqui. Olha para aquilo que Deus tem. Cada pessoa que você tiver oportunidade, se ela vem lá onde você está e diz assim: está feia a coisa, mas você diz: mas onde? Eu sirvo um Deus Todo-Poderoso. Nós podemos estar passando por um momento difícil, mas eu creio em Deus que vai mudar a situação. Entende, querido? Leva essa palavra. Não leva o caos, não leva a derrota. Isso é ruim para você. Você está profetizando, e você está cada vez construindo a tua casa num abismo mais profundo. Começa a construir a tua casa nas colinas, nos montes. Começa a olhar para cima, começa a olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, vem do alto, não vem de baixo. Amém?
Então, querido, saiba de uma coisa: todas as lutas que vêm contra nós são para nos aperfeiçoar e não para nos fazer parar. Se nós paramos, nós estamos indo contra o propósito de Deus. Sempre que você toma as mesmas atitudes que aqueles que não conhecem Jesus estão tomando diante de algum gigante, querido, significa que você acredita na mesma coisa que eles. Se você tem tomado diante de toda essa situação as mesmas atitudes que todas as pessoas tomam, que é falar coisas ruins, coisas negativas, é colocar as pessoas para baixo, dizer que está feia coisa, que isso é juízo de Deus, que é o apocalipse, que está chegando o fim do mundo, você está tomando as mesmas atitudes que aqueles que não creem. E que você é diferente daí. A Bíblia diz que nós somos diferentes. E o que nós estamos sendo diferentes? E nada. Nós estamos sendo piores ainda, porque nós cremos e declaramos derrota. Então, se você pensa assim, isso faz de você uma pessoa comum. Isso significa que você não está sendo moldado pelas lutas, e que todas as vezes que você tiver que enfrentar um gigante, você irá ter medo. Reaja, querido. Faça a sua parte, não seja engolido pelo medo. Se nesse momento você está passando por alguma dificuldade, seja forte, não se esconda. Mostre para as pessoas, mostre para o mundo quem você é, qual é o Deus que você serve. Coloque em ação a tua fé mais a ação. Quando Gideão, fez isso, olha o que aconteceu. Gideão, ele entendeu e ele decidiu lutar. Quando Deus mostrou para ele que não era pela força dele, ele entendeu isso e começou a colocar a fé que ele tinha junto com uma ação. E é isso que tem poder, querido. Fé mais ação. Fé por si só não tem poder. Mostre-me a tua fé sem obras. A Bíblia diz que não existe a nossa fé sem obras. Não tem valor. A nossa fé sem ação não tem valor. Não tem poder. Não tem poder para derrubar o inimigo. A nossa fé precisa ter ação. Nós precisamos agir de acordo com aquilo que nós cremos, ou não tem valor. Gideão entendeu e decidiu lutar. Agora, como em qualquer luta, querido, que nós temos, nós corremos alguns riscos. Por isso que Deus disse que o povo, os soldados, teriam que ser cuidadosos. Por que nós estamos aqui hoje assim, sentados 2 metros de distância um do outro? Porque nós temos medo desse vírus? Eu não tenho medo nenhum. É porque nós temos que ter cuidados. Você acha que Davi não teve cuidados quando ele escolheu as pedras para vencer Golias? Ele olhou a funda dele, viu se estava tudo certo. Ele escolheu as pedras. Mas ele estava com medo? Nada. Ele chegou e foi correndo até o gigante. Ele não estava com medo, ele teve cuidados, como nós temos que ter. E toda a nossa vida não é só agora, querido. Nós temos que ter cuidados. Nós precisamos nos cuidar. Senão a Bíblia não ia dizer, senão Deus ia dizer, os caras lá tomando água, ele dizia, não tem problema, vai de qualquer jeito. Quem vai dar a vitória sou eu mesmo, vai de qualquer jeito. Não, querido. Tem crente que pensa assim, não, Deus me cuida, então eu posso ir. Não, porque isso não é verdade, isso é mentira. Deus diz que nós temos que ter cuidado. Nós precisamos nos preparar, precisamos ter cuidado, precisamos nos cuidar. Por isso que nós estamos aqui com álcool gel. Nós estamos aqui sentados 2 metros de distância cada um. Reduzimos o tamanho, o número de pessoas que vêm nos cultos, para termos todos os cuidados, para não darmos chance para o inimigo.
Para que nós vamos dar chance para ele? Bem, tem gente que entrou e está firme. Te prepara para começar a receber as instruções de Deus para se tornar um grande vencedor. Se você é aquele homem, aquela mulher que tem andado, que tem feito, que tem se levantado, se prepare, porque Deus só dá instrução quando nós decidimos entrar na guerra. E aí Deus começa a nos instruir para sairmos dessa guerra vitoriosos e vencedores. Tem gente que está passando por isso, e se ali na frente passar por outra, vai dizer assim: ai meu Deus, e agora tudo de novo. Tem gente que passou dando glória a Deus, e ela na frente vai dizer assim: eu já passei por isso aqui, não tem problema nenhum. Deus já me livrou uma vez, Deus vai me livrar de novo. Lembra Davi? O leão e o urso? Deus já me livrou do leão, já me livrou do urso. Deus vai me livrar desse incircunciso filisteu que está afrontando o exército de Deus vivo. Entende, querido? A diferença entre eu tomar uma posição como homem de Deus diante de uma situação difícil e mostrar para as pessoas que eu sirvo esse Deus, levar esperança para as pessoas, ou eu ficar em... Como é que é? Escutei um cara dizer assim: nós estamos tudo igual pinto. Pinto, de noite desliga a luz, eles dormem. Liga a luz, eles comem. Nós não estamos assim? Pinto não é assim? Lá no galinheiro? Liga a luz, eles comem. Desliga a luz, eles dormem. O povo está assim, querido. Todo mundo dentro de casa. Desliga a luz para dormir. Liga a luz para comer. Vai fazer o quê? Não tem mais nada para fazer. Não posso sair na rua. Não pode fazer nada. Nós estamos assim, passando por um momento assim. Querido, vamos nos levantar e não orar para que Deus faça a vontade dele, orar para que esse negócio vá embora de uma vez e nós possamos ter a nossa vida normal, apesar de tantos exageros que tem por aí, que nós temos visto. Mas é só Deus que pode mudar a situação. Então, querido, o que nós podemos fazer é confiar em Deus, não nos deixar abater e estarmos prontos para guerrear. Estarmos prontos para a guerra. Sabe como é que é uma guerra espiritual? Deixa eu te mostrar agora. Sabe como é que se vence uma guerra espiritual? Os soldados do exército, você já viu, se você já viu, provavelmente você vai, as forças armadas, né? Eu me arrepio quando eu vejo as forças armadas, eu fico, que negócio, chega a dar um tchan, né? Quando a gente vê o exército, as forças armadas marchando, chega a me dar eu fico arrepiado, cantando aquele hino, eu fico arrepiado com aquele negócio. Você já pensou as forças armadas? Somos vencedores, nós vamos vencer, nós temos poder. Hoje você ia se matar. O exército do nosso país dessa forma. Assim, meu Deus, nunca nós vamos ganhar. Sabe como nós somos, querido? Não adianta nós termos fé e ficarmos na nossa casa com a nossa fé. E muitas vezes até orando e pensando a Deus. Querido, Deus não pense que eu estou dizendo que não é para orar. Nós temos que orar muito mais do que nós estamos orando. E que bom que a igreja tem orado muito. Mas se nós não tivermos ação, se nós não mostrarmos para as pessoas quem é esse Deus que nós servimos, não vai mudar nada. Vai continuar depois disso tudo os mesmos crentes e os mesmos incrédulos. Vai continuar a mesma coisa. O que Deus quer é destruir com o inimigo. Por que começou a guerra com Gideão? Qual foi o motivo que começou? Idolatria.
tem uma coisa que eu creio, isso eu creio, e isso é bíblico, isso nós podemos crer. Toda a idolatria que acontece no mundo, que aconteceu no Brasil, todas essas coisas que acontecem, desagrada o coração de Deus. Deus fica triste com isso que acontece. A nossa guerra, querido, entenda uma coisa: se quando passar isso tudo, o exército de Deus for maior, nós estamos em grande vantagem. Se o exército de Deus for menor, nós estamos em vantagem. Lembra que era 300 contra... O propósito de Deus é que durante esse tempo a gente cresça, a gente tome posição e a gente traga o máximo de soldados possíveis para o exército do Senhor. Isso é uma guerra espiritual, querido. Da luz contra as trevas. Aqueles que têm a luz resgatar aqueles que estão nas trevas. Você já imaginou? Se nós tivéssemos o dobro de pessoas, cristãos, orando pela nação do que temos hoje, você acha que viria uma peste assim? Você acha que se fosse todo mundo cristão, cresce em Deus, nós viveríamos tantas coisas que nós vivemos? Essa é a guerra, querido. Então não adianta nós sermos crentes dentro da nossa casa, para nós mesmos. Nós temos que ser o sal da terra, a luz do mundo. É isso que a Bíblia nos ensina. Isso faz diferença. O sal da terra, a luz do mundo. A nossa guerra, querida, é para fora. A nossa guerra é conquistar aquilo que um dia foi roubado de nós. A nossa guerra é ganhar vidas para Jesus, é aumentar esse exército poderoso que Deus está formando, amém? Mas nós só seremos instruídos por Deus quando nós nos levantarmos e dizer assim: Deus, eu quero fazer parte desse exército poderoso, amém, querido? Fica de pé, eu quero orar por você, e nessa noite eu quero que você saia daqui sabendo de uma coisa: nós podemos encarar essa situação que nós vivemos de 3 formas: com a nossa fé simples, sem fazer nada, ficando dentro de casa, parados e crendo em Deus. Isso é uma forma. Isso é o que Gideão fez no início. Nós podemos achar que o governo está errado, que aquele outro está certo, que esse está errado. Nós estamos lutando pela força do nosso braço. Ou nós podemos unir a nossa fé com a ação. Eu creio, eu oro, eu espalho boas notícias em vez de espalhar notícias ruins. E aí sim Deus começa a me dar instrução. Como é que eu tenho que agir? Levanta agora as tuas mãos. Eu quero orar por você. E quero pedir para que Deus venha e para que Deus nessa noite possa ministrar o teu coração, querido. Você saia daqui mais animado, disposto a vencer de fato essa batalha que nós estamos passando. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por cada vida nessa noite. Eu quero orar por cada pessoa nessa noite, meu Pai querido. E que a Tua graça, Deus, venha sobre a vida de cada um. Que o Senhor, meu Deus, possa ministrar cada coração nessa noite. E que nós possamos sair daqui mais fortalecidos do que nós entramos, Pai. Que nós possamos sair daqui, meu Deus querido, recebendo a Tua instrução, para que nós possamos sair vencedores dessa batalha, das coisas que temos enfrentado, porque nós cremos num Deus poderoso, nós cremos num Deus que está conosco diante de qualquer situação, um Deus que nos cuida, um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege, em nome do Senhor Jesus. Querido, eu gostaria que você fizesse uma oração junto comigo,
Nós vamos liberar palavras aqui hoje à noite, como igreja do Senhor. Nós vamos liberar palavras aqui hoje à noite, palavras de poder. Você entende que a tua palavra tem poder, sim ou não? Então nós vamos liberar palavras de poder hoje à noite. Diga assim: em nome de Jesus, como igreja do Senhor, eu declaro nessa noite que toda essa situação que nós estamos enfrentando caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. E se por trás disso existe algum plano maligno, algum plano que o diabo está usando para destruir as nações, em nome de Jesus, agora nós declaramos como igreja: sejam frustrados todos os planos do diabo, toda ação maligna seja frustrada em nome do Senhor Jesus, e a mão de Deus venha sobre as nações e liberte de todo esse problema, de todo esse vírus, que seja queimado em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu declaro isso agora, em nome de Jesus. Amém? Então aplaudam o Senhor. Glória a Deus.